Olá, eu sou Ademir Demarque, sou escritor, moro em Santos e este programa tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Prêmio Alcides Mesquita, da Secretaria de Cultura de Santos e do Governo Federal. E a proposta é de fazer a leitura de poemas escritos nesta cidade e comentar como eles foram falando de diversos aspectos da orla, de viver em Santos. A minha experiência de escrita tem sempre uma base sensorial, no sentido de que todos os sentidos estão atentos, caminhando pela cidade, descobrindo coisas, observando. Um dos poemas que eu diria mais marcantes e que por isso dá o nome a este projeto é Vento do Diabo. Esse poema foi escrito como uma experiência altamente sensorial, de sentir o vento noroeste de forma intensa, aquele calor que queima e que ao mesmo tempo mexe com toda a cidade, com a vegetação, e que nos atinge, afeta o nosso humor. E então, tendo essas sensações, eu pensei em como eu poderia falar desse vento. Então eu escrevi este poema, Vento do Diabo, que vou ler agora. Vento do Diabo, para Gilberto Mendes. O noroeste é morno, como bafo de diabo, vento de saci, sopra para todo lado, crispa o mar de manchas brancas, desenhando gaivotas, mas enquanto venta, não há sinal de ave nenhuma. Guará, pomba, garça, bem-te-vi, todas somem, não se sabe onde. As árvores sempre plácidas se contorcem, como se quisessem se livrar de algo. Um espírito ruim que delas se aposse, vindo de dentro, embora é de fora que assopra. A paisagem se crispa e se altera até na cor. O ar se enche de areia fina que voa e a tudo penetra, recobrindo móveis e o que esteja estático. Como fuligem ou cinzas vindas da chaminé do crematório de Corpos, da Vila Belmiro ou de Aço de Cubatão. Estar atento, então, ao que acontece na cidade é uma forma de escrever. Ouvir, por exemplo, um ruído na paisagem. O ruído cadenciado de um motor de popa risca o horizonte vazio, até ser preenchido pela canoa que o carrega. Ainda assim, não estará completo. O que se pensa que se vê, pois não basta o deslocamento do olhar, é preciso que o corpo se triture na fronteira e se destrua no abismo, para que a canoa deixe enfim de existir e prevaleça apenas os estampidos ouvidos e imaginados do motor na paisagem imovente. Passeando pela cidade também podemos chegar em lugares como a Lagoa de Saudade. Essa lagoa foi famosa pela presença de um jacaré que foi parar lá, não se sabe como, e indo a um passeio eu observei esse jacaré e pude pensar como escrever um poema que resultou neste que vou ler agora. Da imobilidade do jacaré na Lagoa da Saudade. O jacaré moveu 1/1000º de milímetro a cauda. Quando leve e longamente inspirou, ninguém viu. Então expirou. Também não vi. Não piscava o olho aberto, boiando na imobilidade, mas respirava por ele o mundo à sua volta, e foi por lá que a Lagoa da Saudade entrou, que eu entrei e que tudo entrou, para olhar a partir de dentro e respirar a imobilidade,
e criar o mundo lá fora como uma projeção seca e aguada que as variações de luz e calor tornavam moventes. Como você pode constatar, é um poema que observa muito a imobilidade do jacaré. Se você já teve a oportunidade de observar um, você vai ver que o jacaré fica completamente parado e seus movimentos são quase que imperceptíveis. Ele pisca muito sutilmente a membrana do seu olho, sua respiração é praticamente imperceptível. Olhar um jacaré num zoológico, como por exemplo há no orquidário, é ficar longamente esperando algum movimento. E isso então eu tentei registrar neste poema. Em Santos podemos subir no Morro do Itararé e observar a Baía de Santos. No alto do Morro do Itararé, o vento aos olhos sussurra. Com aleivosia, os sabores das carnes doces da Bahia, salpicada de navios e contêineres, azulada como um peixe, sanguínea como uma sereia no cio. Subo para vê-la, desço para perdê-la. Olhar a Bahia é também uma sensação de parar no tempo, porque quando vemos à distância a paisagem, ela parece estática. E no Morro do Itararé perdemos a sensação de movimento, porque não há circulação de veículos próximos, não há pessoas, como na vida urbana que acontece embaixo. Então eu escrevi um outro poema com essas sensações. Pelo oco da flauta vã. Na imensa lua cheia que cobre a Bahia, desmedido buraco no coração, a engolir ávido todo o mar, assopro a dor e o vento, pelo oco noturno da flauta vã. O sopro ressoa em fino uivo, e balança de susto os peixes, pendurados no varal para secar. Santos, como todos sabem, é uma cidade muito marcada também pela presença do futebol, pelo Santos Futebol Clube, e foi também impregnado por essa cultura que, numa das Copas do Mundo, me senti motivado a escrever um poema que tem o título de A Palavra que se Espera Quando Rola a Bola. Lá vai, a bola rola, olha! Jabulanca e vuvuzela tentam se caber na malha de linhas simétricas do campo, que é sempre mais amplo do que se vê e se expande, e explode quando a torcida se integra e grita com sede. A palavra que mais se espera, e pela qual tanto se agita, unida ao pé que se junta à bola e cola à rede, soma-se a infinitos gritos, na coreografia de abraços, alegria e tristeza imensas. Outro lugar interessante é caminhar pela praia e observar aspectos que estão lá e as pessoas distraídas às vezes não percebem. Então, fazendo isso, caminhando, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer pela praia, eu escrevi alguns poemas que dei o título de Questões de Método no Caminho pela Praia. 1. Uma pequena garça impecável branco vive no canal poluído e fétido de onde tira alimento. Próximo a uma sacola de supermercado, entre latas de bebida que boiam, olha fixamente na água, imóvel. Súbito enfia nela com uma agulha o bico fino e longo e tira um pequeno peixe que engole, semovente. Nem bem aquela vida, esperneando, lhe desce pela goela, a garça já se fixa em outra que se aproxima.
2. Um senhor, já devidamente enquadrado no chiqueiro da terceira idade, em calção de banho, bem no meio da praia, entre a calçada e a água, de repente dá um grito estranho e chacoalha os braços. Alguns que passam se voltam para ele. Não é nada. Apenas, talvez, um grito de guerra. Enquanto isso, já avançou alguns passos, agitando os braços de diversos modos, repetidos, mas alternados, indo em direção ao mar. De vez em quando para, escreve algo no chão com o dedo do pé, e continua entre caminhar e correr até chegar à água. Quando chega, molha os pés, e quando se esperava que fosse continuar, vira-se bruscamente para a esquerda, indo, já sem gestos, ao longo da água, que metodicamente vem e vai. 3. Um jovem branco e belo vestido olha o oceano, com roupas de quem começa o dia para ir ao trabalho. Em silêncio, reza, faz sinais sobre o rosto. Um dedo beija os lábios, então se volta dando as costas ao mar, caminhando decidido para a cidade. 4. Então escrevo com o bico da garça, procurando um peixe que não sei. Na praia também é um lugar em que aparecem muitas coisas que são desovadas pelo mar, que o mar recusa e devolve aos humanos. Muito do lixo jogado nas águas que afetam a vida dos animais e que o mar, em seu movimento de marés, recusa digerir. E então esse lixo vem todo de volta parar nas praias. Então eu escrevi este poema, Horizontalidade Regurgitada. A horizontalidade amena da praia, feita para olhar a água, as ondas, a paisagem, os navios que entram e saem pela baía, objetos regurgitados e devolvidos pelo mar, os tipos de variadas formas que desfilam como peixes pelo aquário de nossos olhos. Caminhando um dia pela praia, me senti como se estivesse no Hades, que é uma espécie de cemitério grego, mitológico. Então escrevi este poema, Primeira Manhã no Hades. Hoje pela manhã, 2 meninos cegos na praia, um magro puxado por outro obeso, parecia vaia. Caminhavam lentamente, titubeando peso na areia, a mesma que se dissipava aos pés fina e infinita, em fuga do tempo e do gargalo da ampulheta. De novo lá estavam os no Hades, impassíveis, numa de suas gargantas abertas na superfície. Então gritei e girei o olho 360 graus como se fosse câmera, atropelando passo a passo a paisagem áspera, no protovisor passando, loira de olheiras falsas. Logo em seguida, um navio velho e enferrujado cruzava a baía em direção ao porto. Belo nave. O gordo e o cego chegaram pedindo moeda. Os olhos a esmo, vesgos como os astros nos céus, meus dedos seguiram céleres seus movimentos, tateantes e confusos nos bolsos buscando níquel. Por um momento atingiram o âmago da ampulheta, mas não veio moeda alguma, somente textos. E a estranha nave indo a caminho do horizonte no mar. Outro poema em que registro a forte presença do mar e como essa presença afeta a minha vida e a minha sensorialidade. Estar vivendo próximo do mar é uma experiência muito singular e que me estimula muito a pensar e a escrever. Por isso, viajo e volto, está seco o mar. Viajo e volto me buscando a esmo. Olho seco o mar contra a malha de areia. Tudo em torno pareceria sempre igual,
se uma árvore não tivesse sonora urdido flores e explodido para fora. Lá se derrama em cataporas brancas, iludindo olhos, mudando carrancas, a quem busca na paisagem o mesmo. Ao trabalho volto à minha sala, com aquela árvore vista na janela. Um bonsai extenuado se exauriu. Secos os musgos, o viço se perdeu. Pela falta de cuidado, amor e água. Tardei a voltar, ele antes de mim se foi. Seca o olho de dar pena nem trégua. Junto sumiu também o verde sangue, e assim, triste, dourado e exangue, tornou-se para mim, inesperadamente, a morte, exprimindo ardor inusitado, a imagem serena e resplandecente daquela árvore florida como um fado. Cardumes. O mar é pródigo em cardumes. Com as ressacas, brilham e deitam aos pés chusmas de lixo e entulhos moluscos e agudos. Da praia se antevê outras levas, como navios, prontos para a desova de contêineres. Da memória me visitam de outrora cardumes de baleias, e de audazes no inóspito em que já estive, baleeiras. Velho, durmo, sonho, embriagado em meio ao viscoso, o cardume de sereias que pesquei. Escrever é juntar letras, formar um cardume de letras como se fossem pequenos peixes que navegam pela página em branco. Cardume de letras. Cardume de letras esguia o feixe de luz, sob o espelho d'água, página. Onde os sentidos ondeiam, não se lê esse urdume. Mas pescam-se seus sonidos, em cada letra, peixe que reluz. Não sei se você sabe, mas os calamares, que são um tipo de lula que tem tinta, que era extraída pelos chineses antigamente para usar na escrita de pergaminhos. Essa cultura, essa imagem dessa tinta, desses calamares indo parar nos pergaminhos, me inspirou a escrita de um poema que eu intitulei justamente Calamares. Na origem da escrita, os calamares se calam. Deles extraída a tinta, eis novamente falam. Errantes pela escrita, seu renovado caminho em borrões e cracas, por penas e tinteiros, vão pelos pergaminhos, onde de novo se ouve o som oco de conchas, ao mesmo tempo eco de todos os 7 mares. De novo voltando a caminhar na praia, numa segunda manhã no Hades. Na praia caminho por pessoas espalhadas. O sol intenso cria uma imensa modorra. Parece um campo de cadáveres após a guerra. Intriga-me conviverem pacificamente com o lixo. E até fezes em estado sólido espalhados pela areia. Imagino meu olhar situado num ponto distante, por hipótese no helicóptero da polícia que passa. A certa altura a composição parece harmônica. Gente, lixo, gente, fezes, gente, lixo, cachorro, gente, lixo. Se me tivesse sido dada a arte da pintura, melhor exporia em cores densas o disparate. A convivência apática os torna iguais, no limite da coabitação consentida. Inocência, indiferença, inconsciência parecem objetos assemelhados, uns móveis, outros imóveis. Numa equação que ecoa a questão onde ainda somos semelhantes, neste cenário de mutantes, outra manhã no Hades. Metros adiante, nessa mesma areia de Anchieta, um magrelo segura uma lata de cerveja quente, e enquanto conversa com outro estranho se abaixa, na dificuldade de sua esqualidez, para apanhar um palito de sorvete. Com o palito, continua a acrescentar palavras a outras enormes já escritas por ele na areia, repetindo um Anchieta despotencializado em dizeres, como salve-se entregando sua fé a Cristo. Olha em volta o lixo, pessoas, dezenas de jogadores de futebol,
e me pergunto: onde ele quer chegar? A resposta me foge furtiva e rápida. Em algumas horas, a primeira chuva, as ondas mais ousadas que fizeram o mar sobre a terra, respirando da opressão da lua, aquela mensagem sem garrafa seria apenas refrão, na cabeça de seu autor e resíduo na de seus leitores. Outro aspecto que me chama muito a atenção quando estou observando a Bahia é a intensa circulação de navios. Isso me motivou a escrever um poema que eu dei o título de Engolidores de Contêineres. Imensas massas náuticas, os navios de perto impactam a paisagem e a comem num pedaço essencial. Remendos entintados de fome na natureza morta da Bahia. Mais pesados que água, boiam, vorazes engolidores de contêineres, interferências paquidérmicas que deslizam pelos olhos e viajam. Finalmente, para concluir, vou ler o último poema, O Porto, uma visita a Baudelaire. Um porto é lugar de encanto para alguém cansado pelas atribulações da vida. A amplitude do céu, a arquitetura móvel das nuvens, as tonalidades variáveis do mar, a cintilação dos faróis listrados da orla, buscados como um olho de luz amigável nas trevas pelos navios, são um prisma maravilhosamente adequado para entreter os olhos sem nunca aborrecê-los. As formas sinuosas dos navios, com mastros complicados, ganchos, guindastes e arquitetura primorosa, aos quais a ondulação transmite oscilações harmoniosas, servem para distrair o observador e estimular o gosto pelo ritmo e pela beleza da vida. Há um encanto em ver sua circulação pela Bahia e pelo canal freneticamente transitado por eles entre rebocadores, lanchas, balsas, barcos, iates, todos ao mesmo tempo. Além disso, há, sobretudo, uma espécie de prazer misterioso e sofisticado em caminhar pelo cais, para quem já não tem paciência, curiosidade ou ambição na contemplação acomodada, inclinado nos mirantes ou debruçado junto às muretas do canal. Todos os movimentos dos que partem, dos que voltam, dos que ainda têm a força de querer, o desejo de viajar ou de enriquecer nos valores e sonhos que vão e vêm em contêineres. Concluo então a leitura, informando a vocês que esses poemas estão no livro Pirão de Sereia, que é também uma imagem de viver na cidade, né? Remeter a uma sereia e imaginar comer um pirão dela. E agradeço então a atenção de vocês e ao apoio dado pelo programa de incentivo proporcionado pela Lei Aldir Blanc, Prêmio Alcides Mesquita da Secretaria de Cultura de Santos e do Governo Federal. É isso aí.